Primeiro, agradecer ao Patrício pela iniciativa. Assim, eu tive que preparar uma aula do tipo comunitária, que as pessoas que não são médicas podem ter um acesso e uma informação mais detalhada. Para quem não me conhece, eu sou Heriberto Bigman, urologista. Trabalho na Clínica Sagrada Esperança, em Luanda, e sou docente livre da Universidade Agostinho Neto, na disciplina de urologia. E este é o tema um dos temas que eu dou aulas. Também para dizer que sou responsável pela formação de pós-graduação em urologia, e esse ano formamos mais 2 urologistas. O tema sobre o qual vamos falar é o cancro da próstata. Ou melhor, antes de chegar ao carcinoma, dar uma breve elucidação do que é que nós temos que conhecer acerca desse fenómeno tão escondido e que muitos têm medo. Eu não estou, a tela não está a aparecer o tema. Não está? Está a aparecer? Está a aparecer, tá. Tá? Agora não. Agora não. Mudar aqui. Agora não. Eu não estou a conseguir mudar aqui. Não, carregas no próprio slide ali no 2, na esquina, do lado de cima. Yeah. Também não aparece. Está a mudar? Não, não mudou. Agora mudou. É assim, como todo trabalho que se apresenta, quer dizer que não tem nenhum conflito de interesse. E nem pretendo que o meu aconselhamento seja tido como diagnóstico ou tratamento de forma profissional. Uma breve introdução acerca da epidemiologia. Para dizer que cerca de 915 mil homens são diagnosticados por câncer de próstata em todo o mundo. É a segunda patologia mais frequente no homem, depois do câncer do pulmão. Espera-se uma incidência com um aumento de 1,7 milhões ano devido ao envelhecimento da população. Esse risco vai aumentando conforme vão passando os anos, conforme vai envelhecendo a população. Como vem esse menino aí, isso, como todos nós conhecemos, que um dos símbolos da masculinidade ou do orgulho de qualquer pai é ter um filho e na hora que ele faz o xixi, consiga molhar o avô. Isso é, o jato urinário deve ser longo e para a alegria de todos os homens da família. E quem diria que um dia no futuro, muito provavelmente, ele poderá vir a ter problemas da próstata. A incidência histológica, isso é aquilo que se pode diagnosticar num homem, em termos de tumor, é mais ou menos como aparece nesse iceberg. O tumor está escondido e só uma partezinha é que se consegue ver. Isso significa que o risco de um homem com mais de 50 anos vir a ter
cancro da próstata é cerca de 40%. Esse risco não apresenta evidências ou sintomas e só 10% deste risco pode ocorrer mortalidade em 3%. A próstata é uma glândula que no adulto tem a forma de uma castanha com cerca de 20 centímetros cúbicos ou 20 gramas, situada abaixo da bexiga, em frente ao reto, envolve a uretra que passa no meio, tem os dutos ejaculatórios e nela se encontram num entroncamento da via seminal com a via urinária. A sua importância, a sua função principal é produzir elementos que compõem o sêmen. A sua forma como ele sai vai constituir a ejaculação. Aqui temos uma forma como é que é topográfica, como é que ela se apresenta. Tem uma zona central que é a zona de transição, tem uma zona periférica e é nessa periferia onde nós vamos encontrar o câncer de próstata. No homem de meia idade, são raras as condições de saúde que aumentam gerando problemas. Isso é, o peso, a pressão arterial, o colesterol, a próstata e um pouco mais. A maioria sofre de um declínio e diminuição do débito cardíaco, capacidade vascular, capacidade intelectual, visão, audição, função endocrínica. Isso significa o quê? Que depois dos 40 anos começa a falhar tudo um bocado. O que faz a próstata? A próstata produz uma secreção alcalina que permite com que os espermatozoides se movam durante o orgasmo. Ele ativa os espermatozoides e ajuda a manutenção da ejaculação normal. O que esse líquido que é produzido na próstata reduz a acidez vaginal e permite com que os espermatozoides sigam o seu caminho e o seu objetivo. Aqui temos uma imagem de como é que foi desenhada a próstata no tempo do Leonardo da Vinci e depois, mais tarde, é que, depois de ser permitido fazer as dissecações, conseguiu-se ver que ela é um órgão em forma de castanha. Ajuda este líquido seminal a ser melhor ou para aumentar a mobilidade dos espermatozoides. O líquido seminal são umas glândulas que ficam um pouco ao lado da próstata e que ajudam a aumentar o líquido prostático. E também essa vesícula seminal é uma fonte de energia para os espermatozoides. Eu costumo dizer nas minhas aulas, se Freud existisse, ele devia ser africano, porque grande parte das pessoas pensam ou fazem uso do pensamento relacionado com a cabeça de baixo. Como é que qual é a relação que existe entre próstata e função reprodutora masculina? Isso é, na cabeça nós temos uma glândula que é o hipotálamo, que ele faz a função de produzir as hormonas, que por sua vez ativam as hormonas da suprarrenal, que vão ajudar a nível do testículo a produção da hormona masculina, que é a testosterona. A função reprodutora começa a partir da formação dos espermatozoides, que são
produzidos no testículo e vão para uma glândula mais abaixo, que envolve o testículo, que é chamado o epidídimo. Esses espermatozoides, depois de formados aí, esperam um certo tempo para a sua maturação e amadurecimento e posteriormente vão do epidídimo para a próstata, juntam-se com a vesícula seminal e produzem o esperma. Para termos uma função reprodutora boa, nós precisamos do sistema endocrínico que produz a hormona testosterona. Esta hormona, em primeiro lugar, vai ajudar a produzir um grande número de espermatozoides e também é que vai fazer com que o homem tenha um bom desempenho sexual. Esta testosterona, por sua vez, também é um dos motivos para que haja um aumento da incidência do câncer de próstata. Falar de cancro da próstata significa, na maior parte das vezes, morte. Isso é, todos os homens só de ouvirem falar da próstata significa que vão morrer, principalmente quando lhes dizem que é suspeito de câncer de próstata. Há uns certos anos que eu venho debatendo com os colegas médicos para que eles não façam diagnóstico sem ter o diagnóstico histológico, que é que define o tipo de tumor. Para quem é do Benfica, o símbolo do desenho da próstata parece mais com o símbolo do Benfica. Aqui nós temos uma próstata normal, com os seus tecidos, e aqui nós vemos aqui um nódulo que na hora do toque retal conseguimos dar conta desse nódulo. A próstata está relacionada com certas doenças e certos males que o homem sofre. Assim, depois dos 40 anos há um processo de aumento do tamanho da próstata. Este aumento do tamanho da próstata vai provocar um constrangimento na hora de urinar. Vezes são que podem ir a um quarto de banho masculino e vão encontrar gotas de urina no chão. Isso é aumento do tamanho da próstata. Este aumento vai fazer com que o jato urinário seja curto, muitas vezes tem urgência para urinar e vai fazer esse sofrimento de umas vezes urinar na calça, outras vezes urinar fora da pia. E aqui tem os diferentes instrumentos que já foram usados há muito tempo como forma de esvaziar a bexiga. Falar de cancro da próstata significa o cancro mais comum no homem, como eu disse, está em segundo lugar. Tem maior incidência nos países da Escandinávia, os países asiáticos, e há uma maior incidência também na raça negra. As taxas de sobrevivência dos pacientes que são diagnosticados câncer de próstata varia de 5 a 15 anos, dependendo do tipo de desenvolvimento do câncer. Os fatores de risco, começamos primeiro pela família. Isso é, tem esse retrato aqui do Adam Family. Isso significa que um parente de primeiro grau com cancro de próstata poderá o filho ter 2 vezes superior o risco em relação
ao pai. O fatores de risco racial é mais comum nos países nórdicos e também é uma doença com maior incidência na raça negra, que chega a quase 2 vezes mais que na raça branca. A raça amarela tem menor incidência. As influências genéticas que eu já falei em relação ao grau de parentesco, e depois temos os fatores hormonais, isso é, quando há uma alteração na dependência de alguma hormona, também pode aumentar a incidência do câncer de próstata. Os fatores químicos, tenho a salientar que os trabalhadores que trabalham na indústria de borracha, os têxteis, os fertilizantes, têm uma certa taxa de aumento em ter este tipo de cancro. A dieta. A dieta influencia no aparecimento mais rápido do câncer de próstata. Isso é, dieta com um alto teor de gordura pode-se associar o maior risco de aparecimento de câncer de próstata. Só para salientar que na maior parte das comidas com gordura, hoje em dia estão associadas também a um teor muito elevado de testosterona que é injetado nos animais para crescerem mais rápido. Isso faz com que haja não só o carcinoma de próstata que aumenta, mas também outras alterações, principalmente nos jovens, que chama-se um crescimento rápido. Os antioxidantes que aparecem nas dietas, os leucopenos e os componentes que fazem reduzir a quantidade de vitamina E, fazem com que haja menor risco do aparecimento dessa doença. Como é que é feito o diagnóstico? É aí onde começa o problema da maior parte dos homens não aparecerem à consulta. Sempre que se vai a uma consulta, quer para o rastreio, quer para ou mesmo só uma consulta para a próstata, temos que ter em conta uma anamnese. O que é isso, anamnese? É perguntas relacionadas com o estado geral do paciente. Perguntar se tem sintomas, se urina bem, se o jato urinário é rápido, é curto, se tem urgência para urinar, se sente dores a nível da coluna lombar, se sente dores na bexiga, se há alguma alteração ou dor no testículo. E começamos por fazer um toque retal. No toque retal vai-se palpar a próstata para ver se há ou não presença de nódulos. E depois vamos solicitar um exame de PSA e uma ecografia. Esses 3 exames, qualquer alteração que houver num desses exames, indica-se uma biópsia. A biópsia é o exame que nos dá o diagnóstico do câncer de próstata. Como é que é feito o toque retal? O toque retal é feito, pode ser deitado ou de pé, de pernas abertas, onde é introduzido o dedo no ânus para ver a consistência da próstata. De salientar que na maior parte das vezes no toque retal conseguimos detectar
outras patologias que não são do câncer de próstata, que influenciam muito na atividade sexual. Isso é, quando um paciente tem prostatite, quando tem uma hiperplasia, um aumento benigno da próstata, isso vai influenciar na sexualidade. De dizer que eu, na minha consulta, a maior parte dos pacientes vão à consulta não é para o rastreio da próstata, mas sim por causa da disfunção sexual. Aqui temos outras imagens. Outro exame que é obrigatório e mandatório é o PSA total. É um antigênio específico da próstata, é uma proteína secretada pela próstata e a sua concentração está relacionada pelo estadio patológico da doença com o volume da próstata e o valor superior a 4 nanogramas deve-se indicar uma biópsia. Também o valor do PSA pode aumentar nos casos em que nós temos um aumento rápido do tamanho da próstata e de caráter doloroso. Aqui outra coisa que também, outro problema que também pode aumentar o valor do PSA é se o paciente andou de bicicleta, se comeu comidas picantes, também pode alterar o valor do PSA. Na maior parte das vezes, quando o valor do PSA está aumentado, nós podemos ter até 2/3 dos casos de diagnóstico de tumor do próstata. E sempre que nós, ao toque retal, palparmos um nódulo, este nódulo também poderá nos dar cerca de 90% de diagnóstico. A ecografia. A ecografia é um método de diagnóstico que nós conseguimos observar o tamanho da próstata, a textura, a consistência e até mesmo diagnosticar nódulos. E é com essa ecografia que nós fizemos a biópsia guiada. Aqui nós temos imagem de como é que está uma próstata normal. Aqui tem a uretra no meio. Quando é que nós devemos solicitar uma biópsia? Primeiro, que é um exame invasivo e faz-se de 6 a 12 picadas na próstata. É indicado quando o valor do PSA é superior a 4 nanogramas, quando nós temos um nódulo na próstata, ou quando na ecografia aparece uma zona mais escura, como nós dissemos, hipoecogénica. Também é sugestivo para fazer uma biópsia. Dessa forma, nós conseguimos picar aqui, aqui, aqui. Isso faz-se. Se tiver aqui, quando ela é ecoguiada, vai-se com a agulha e consegue-se picar a próstata e para termos o diagnóstico. Atualmente já se faz biópsia da próstata com o auxílio da ressonância nuclear magnética, que aumenta a precisão em relação à ecoguiada. Vocês todos irão ouvir ou já ouviram uma classificação de Gleason. O Gleason é uma classificação em que o patologista diz a quantidade de células e o grau de invasão do tumor
da próstata e a partir dele nós conseguimos determinar o tipo de tumor. Temos uma classificação que vocês também poderão ouvir, que é a T1, quando o tumor está confinado só na próstata, T2, quando o tumor sai fora da cápsula prostática, o T3, quando afeta também as vesículas seminais, e o T4, quando o tumor, para além das vesículas seminais, afeta também os nódulos linfáticos. Esse tumor ramifica-se primeiro aqui a nível da bacia e depois sobe em direção à coluna lombar. Como é um tumor que vem sendo estudado há muito tempo e temos cerca de 6 opções de tratamento, dos quais uma delas é tratamento de cura. Isso é, as opções para o tratamento do câncer de próstata são: paciente que não aceita tratar o câncer de próstata tem até 10 anos de vida para poder começar a aparecer os sintomas que nós vamos falar mais tarde. O paciente que aceita ser submetido à prostatectomia radical, à radioterapia, à braquiterapia, à hormonoterapia e tratamento das complicações usa-se a quimioterapia. Esses tratamentos, para além de que depende do grau de invasão do tumor da próstata, também depende do critério do paciente. Assim, os pacientes que têm Gleason 6 ou 7, podemos propor a prostatectomia radical. Isso é, ele faz uma cirurgia completa, é removida toda a próstata e ele fica curado. Os pacientes com Gleason 7 também podem ser submetidos à radioterapia e à braquiterapia. Os pacientes que têm Gleason 8 ou mais são submetidos à hormonoterapia. Aqui está uma próstata que apresenta um tumorzinho aqui a nível lateral e esse que vocês veem aqui são as vesículas seminais. O que é que acontece a um paciente depois de operado a prostatectomia radical? Isso é uma das coisas que tem que ser falado antes da cirurgia. Cerca de 30% a 80% dos pacientes poderão ter incontinência urinária. Grande parte deles tem disfunção erétil ou uma ereção inadequada, que atinge cerca de 75%. E entre 10% a 55% desses pacientes não terão ereção. Os pacientes que podem ser submetidos à radioterapia, eles fazem em média 30 a 60 sessões de radioterapia, isso é, num período entre 15 a 20 dias, e este paciente fica praticamente assintomático. As complicações da radioterapia é que os pacientes ficam com um certo desconforto na próstata, muitos deles têm dores na bexiga e cerca de 40% deles ficarão com impotência sexual.
Aqui está a máquina, como é que se é feita a radioterapia. E próxima forma de tratamento é chamada braquiterapia, que consiste em colocar sementes radioativas na próstata para tratamento do tumor. Aqui está o esquema, como é que é, as agulhas são introduzidas com as agulhas e ele é usado geralmente em Gleason 6 ou 7. E muitos deles precisam de, para além de fazer braquiterapia, precisam de fazer radioterapia. A hormonoterapia é um tratamento que os pacientes são submetidos durante vários anos, que consiste em tomar hormonas, quer por via oral, quer injetável, com o objetivo de reduzir a testosterona para que o tumor não progrida. E muitos desses pacientes, quando se dão bem com essa hormonoterapia, faz-se uma que nós já chamamos castração química, que consiste em retirar o conteúdo dentro do testículo. Aqui temos diferentes formas de como tratar as complicações do tumor de próstata, que quando ele não reage, faz-se a hormonoterapia, ajudado, e faz-se com a ajuda de quimioterapia e um repositor de cálcio. Fatores a considerar na decisão terapêutica. Saber de que a esperança de vida desse tumor é superior a 10 anos. Há probabilidade de ser diagnosticada aí com um tratamento definitivo, mas todos eles têm efeitos secundários e sempre nós deixamos a decisão com o paciente. Durante o tratamento, fatores que devemos ter em conta na hora do tratamento é baixo, médio e alto risco e propor os diferentes tratamentos necessários para o paciente. Como é que é feita a prevenção? A prevenção é ter em conta os fatores de risco, fazer o rastreio anual para se poder detectar esse tumor o mais precocemente. É uma patologia que era ignorada durante muito tempo e passou a estar na moda. Hoje em dia, quase todo mundo já ouviu falar dele. Associada a uns certos medos e fantasmas, como patologia variada, gerando uma morbilidade. E há um relacionamento entre a hiperplasia e o cancro da próstata. A hiperplasia é de maior incidência e provoca muitas complicações na qualidade de vida, enquanto que o cancro passa despercebido sem darmos conta. Mas o avanço significativo dos diagnósticos, dos meios diagnósticos e o tratamento das doenças vem melhorando cada década e com meios terapêuticos, com medicamentos que conseguem evitar a progressão da doença. Essa imagem, para terminar, a forma como nos
nos tempos eram tratados os doentes com patologias prostáticas, hoje em dia praticamente já não se usa nada disso. Obrigado pela atenção e dou a palavra ao Dr. Patrício para seguirmos a abordagem. Obrigado. Estou a responder às perguntas que forem necessárias. Bom, nós é que agradecemos a exaustiva explanação do Dr. Heriberto, de certeza que ajudou muito a entendermos melhor o que é que tem e o que é que não tem, e a desmistificar muito também para aqueles que não conhecem, no caso, que aqueles que não são médicos, para desmistificar o medo que a gente tem por causa dessa doença, só de ir fazer a consulta, né? Como sabemos, esse é o mês de novembro, que é o mês azul, e estamos todos mal ou bem aqui a ouvir e a conversar. Nossas conversas sempre passam por isso, sempre passa pelos nossos temas de conversa, esse aspecto, já que hoje por hoje as redes sociais têm essa possibilidade, né? Todo mundo ouve, todo mundo lê, todo mundo fala, e então é muito, muito, muito normal, todos os dias, pelo menos, ou lermos ou chocarmos com esse problema, com esta situação, e por isso é que chamamos aqui o doutor exatamente para que, de uma forma descontraída e, sobretudo, assim, né, nesse formato mais ou menos não muito carregado, nós não somos médicos, para podermos entender melhor, e já vejo que há, de facto, fruto disso, já vejo que há, estamos a aprendi muito mais do que sabia, da ideia que tinha, então só me resta agradecer exatamente por causa da sua disponibilidade, pelo facto de estar aqui nos ajudado a conhecer melhor. Portanto, como eu estou interessado... se houver alguma pergunta que... Não. Haverá. Como eu estou interessado em fazer algumas perguntas, suponho que também a plateia tem as suas perguntas para fazer. Por isso, antes de passar a palavra para a plateia, eu tinha que agradecer a sua disponibilidade em estar aqui, porque eu pelo menos tenho, mas como anfitrião, vou deixar para o fim. Então, os outros colegas de plateia que estão aqui podem estar aberto o diálogo, o debate. Tem a oportunidade de perguntar ao doutor Heriberto, caso tenha... Há aqui uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas dá para responder. O Alberto Francisco pergunta... No bate-papo? Sim, no bate-papo ele diz que a pergunta dele é que se usava testosterona para a cura da ejaculação precoce. É assim, quem usa a testosterona para a ejaculação precoce nem é médico. Porque a testosterona pode aumentar, entre aspas, às vezes de querer ter o ato sexual, mas a gula não passa. Fica grande aguleiro. Porque a ejaculação precoce tem a ver com a gula, não tem a ver com a falta de ereção. Ok. Podemos começar a Pode. algumas questões. Só um minuto. Vamos fazer o seguinte. Levantei a mão. Sim, Bernardo, só um segundo. Posso, não é? Ok, Heriberto, a primeira pergunta tem a ver exatamente com o órgão que estamos aqui a conversar, né? Próstata. Sim. Por inerência, às vezes temos tamanhos físicos diferentes, então eu pensava sempre que em função disso pudesse haver aqui diferenças de tamanhos de próstata. Estamos a falar de medidas mais ou menos aproximadas ou aqui quando me dizem mesmo 20, tem um tamanho de 20 gramas, é tácito isso, taxativo mesmo que vai ter esse tamanho, ou pode variar em função também da dimensão do indivíduo? Não, é assim, não tem nada a ver com o tamanho do indivíduo. Nada? É assim, o tamanho da próstata varia de 9 gramas a 20 gramas. Depois, a partir dos 25 gramas já é considerado aumento. Ok. Não tem a ver com o tamanho. Também a próstata não aumenta se
fizer mais ou se fizer menos, porque aqueles que são chamados que não fazem, se fazem, nós sabemos que eles não fazem, mas também apresentam uma próstata grande. Isso é o caso dos padres. Nós estamos acostumados a operar padres com próstatas grandes e também não é por ser padre que ele também não pode ter tumor de próstata. Isso é um problema que depois vamos discutir para perceber como é que aparece isso, né? Não, é assim, o que é que acontece? A partir dos 40 anos, ou melhor, a partir dos 50 anos, se usaste ou não, é material que já passou de Expirou. tempo. Expirou. Assim, então nunca, não, vês as recargas, principalmente as recargas telefónicas, essas coisas aí, se você não usa durante um certo tempo, perde a validade. Agora, é isso que eu costumo dizer na maior parte das vezes. Se você usou muito ou se usou pouco, na hora que tiver problemas, isso não conta. Só que a próstata vai aumentando de tamanho conforme passam os anos. Os anos, pronto. Então vinha a Fatores segunda... que ajudam a próstata a aumentar. Fatores que ajudam a próstata a aumentar têm a ver com a inflamação, da própria próstata. Diz lá a segunda pergunta. Tá bem. Não, a segunda, para deixar os outros perguntarem. Não, agora vinha um bocadinho a pergunta também, ainda estamos a falar da dimensão física da próstata. Há um treinamento específico para os médicos aprenderem a perceber exatamente que ela está maior, que ela tem um nódulo, ou se aprende isso com o tempo, com a profissão? Porque estou aqui a ter... Não, aprende-se com a profissão. Diagnóstico nisso. Aprende-se com a profissão. Pronto, é okay. Assim, nós temos aquilo que nós chamamos de residentes ou internos de especialidade. Ele quando começa a fazer o toque retal, os pacientes, ele praticamente não consegue diferenciar, a não ser que a próstata seja muito grande, ele não consegue diferenciar entre um nódulo ou se ela está formada em 2 lóbulos, por exemplo. E com o tempo ele vai dar conta de que quando é que o nódulo é fixo, quando o nódulo é duro e quando é que é suspeito mesmo que já tem um tumor. É necessário ter experiência. Tinha outras em relação às... Tá bem, ok. Vou deixar as outras perguntas. Tenho questões relativamente às... Não, minha preocupação é em relação às consequências. Tive um pai que morreu em 77 anos, exatamente foi de um problema, apesar de que era benigno da próstata, né? E fez exatamente este processo de castração química, se não me engano, que é isso que estava a dizer. Uhum. E no fim do dia o que aconteceu foi normal, foi manter-se, deixou de poder conter a urina e tudo o resto, né? E isso psicologicamente foi o que mais afetou do que verdadeiramente o que ele tinha. Então, será que, e quando me diz que eu fiquei com a ideia que 80% das pessoas que são sujeitas a qualquer tipo de intervenção sobre a próstata acabam ficando com incontinência urinária e com dificuldades de pelo menos 15% de ejaculação. Há outras formas e que não degenerem nisso no tratamento dos problemas da próstata? É assim, Bernardo, vamos pôr as coisas num lugar. Se o teu pai tinha hiperplasia benigna, ele podia ser operado para retirar a próstata e voltar a ter a sua vida normal. Mas na hiperplasia benigna da próstata não se faz bloqueio químico. O bloqueio químico só se faz quando temos tumor ou câncer de próstata.
Se bem que eu já vi muitos pacientes que são submetidos a uns tratamentos arcaicos aí que não têm nada a ver com a pastologia. Também isso Frequente. acontece. Agora, se ele fez castração química, não tinha tumor de próstata? Ou só tinha hiperplasia? Hiperplasia, o diagnóstico todo, fizemos aqui, fizemos em Lisboa. Era hiperplasia. Na hiperplasia é que tem esse fenómeno de ele não conseguir reter a urina. Perfeito. Só 5% dos pacientes que são submetidos à cirurgia por hiperplasia é que poderão ter incontinência, mas essa incontinência pode-se tratar com medicamentos. Agora, os pacientes que são submetidos à prostatectomia radical é que têm este problema de ter 15% de incontinência urinária. Mas também pode-se colocar uma prótese na uretra para ele ter continência urinária. Ok. Mais alguma pergunta? Foi o pai, a gente começa já a aprender, né? Em princípio, o que diz aqui, potencial, sou um candidato potencial. Sim, senhor. Obrigado, Sim, doutor senhor. Heriberto. Obrigado. Nós vamos dar a palavra a outra pessoa. Agora temos aqui a seguir o senhor Paulo Figueira. Paulo Figueira, faz favor, liga a sua câmara e pode falar, se faz favor, para a sua questão, doutor Heriberto, que ele está aqui exatamente para isso. Saudações a todos. Saudações a todos. Para mim é boa tarde, porque falo diretamente dos Estados Unidos, né? Conforme a hora do dia. Primeiro, dar os grandes parabéns à iniciativa e ao Dr. Heriberto pelo tema. Acho muito pertinente. Eu tenho duas perguntas. Como se calhar a entender, eu sou de uma geração um pouco mais nova e a minha geração, ainda não estou com 40 anos, mas lá vou a caminho. A minha geração depara-se com certos tabus e certos medos no que tange ao tema, não é? Um dos tabus que é muito frequente aos jovens com menos de 40 anos é que o exagero, a atividade sexual pode originar problemas de próstata, não é? Primeiro, queria que o doutor fizesse um esclarecimento a respeito. Isso é falso. Ok. Bom, essa era uma... Podemos usar, o meu né, doutor? conselho, Podemos o usar meu conselho é usa e Pode abusa. continuar à vontade. Quando estragar, conserta. Ok. Porque, Pois, porque ao contrário, se acontecer o contrário, tu vais dizer, mas eu nunca usei. Vai ser estragar por mau uso. Ok. Então é para descartar, não é? Sim, para descartar essa hipótese aí. Ok, obrigado. A outra questão é relativamente à fertilidade, que também é um dos maiores medos da juventude, porque nós colocamos logo na balança. Bom, quando eu tiver esse problema, passo a ser inútil para com as mulheres, já não tenho possibilidades de gerar filhos e tudo mais. Há alguma possibilidade, do ponto de vista da ciência, de a pessoa, depois de contrair um problema de próstata, continuar a ser fértil? É assim, a fertilidade é um problema que tem a ver com a juventude. E os filhos devem ser feitos entre os 20 e os 40 anos. Isso porque nessa altura você tem força e poder tomar conta dos filhos. Depois dos 40 anos, tens que cuidar da tua saúde. E, de regra geral, quem não faz filho até os 40 anos, esse gajo tem um problema sério, tem que se tratar por isso. Agora, os pacientes que são submetidos ao tratamento de câncer de próstata, raramente vão conseguir ter filhos. Porque eles sofrem
Os que fazem prostatectomia radical são retirada a próstata e ele deixa de produzir espermatozoides. E os que fazem o outro tipo de tratamento, se não tiverem problemas de disfunção sexual, esses poderão ter filhos, mas existe uma diminuição da quantidade de espermatozoides, no caso da radioterapia e da braquiterapia. Quem faz hormonoterapia vai ser difícil ele ter ereção para poder ter o ato sexual. Mas em relação à atividade sexual, os pacientes que são submetidos à prostatectomia, geralmente eles é aconselhável para usar uma prótese, que ele vai ter ereção e o que conta depois de nós termos a família formada é a gente conseguir ser sexualmente ativo, não é só para fazer filho. Sim. Doutor, uma última pergunta e depois já deixo também para os demais. Eu sei que as idades que a lanterna vermelha se acende depois dos 40 anos, mas eu ouvi por alto, sem provas nenhuma, né, que há casos inéditos de problemas de próstata antes dos 40 anos. Isso é familiar da tua pessoa e depois, como é que nós mais jovens podemos nos prevenir para que depois dos 40 tenhamos mais saúde do ponto de vista aí no slide que eu apresentei, onde tem o Adam Family, ilustra que os pacientes cujo pai, não é o pai, que o avô teve câncer de próstata, o pai teve câncer de próstata, isso significa que o filho, ou melhor, o neto, deve começar a fazer o rastreio a partir dos 35 anos. Mas, de uma maneira geral, aqui para nós, é raro nós termos esse histórico, porque eu não me recordo o meu pai ter alguma doença prostática, porque quando ele morreu, ele nunca fez consulta. Até a altura que ele morreu, ele nunca tinha feito consulta. O meu avô, sei que de parte de pai, que fez uma cirurgia de próstata, mas era benigno. A maior parte de nós não temos histórico de como é que eram os nossos antecedentes. Mas câncer de próstata na faixa etária dos 40, durante os 25 anos que eu tenho de urologia, tivemos 2 casos. Um tinha 41, outro tinha 47. O importante é fazer o seguimento, mas eu aconselho aqueles cujo pai teve, esses devem começar mesmo a partir dos 40 anos a fazer os exames. 1, 2 vezes por ano. Está bem? Obrigado, doutor. É tudo da minha parte. Muito obrigado. Ok. Nós é que agradecemos, Paulo Figueira, obrigado nós por participar e por pôr as suas questões. O propósito é exatamente esse, é interagirmos e sabermos de uma forma geral, esmiuçarmos o problema até o fundo para sairmos daqui sem dúvidas nenhumas. Bom, eu depois tem aqui a mão levantada, o Eusébio Pedro para falar, tem aqui a mão levantada, faz favor, tem a palavra Eusébio, mas fica atento ao seu microfone, porque vai ter que desligar, estava ligado há bocado e estava a ter interferência do som do ambiente, né? Depois de responder, depois de falar, depois der só um toque ao seu telefone. Muito obrigado. Aproveito a ocasião para cumprimentar a todos os participantes nesta palestra. É uma grande aula. É uma aula que afeta a todos nós. E penso eu que todo homem está preocupado com esta situação da próstata. Dr. Bickman, obrigado também por esta aula. Okay. Foi muito boa. Eu aprendi muita coisa. É verdade que não foi tudo novidade, mas aprendi coisas muito valiosas para mim. Mas tenho 2 inquietações que têm a ver com
com as incidências nas raças. Sim. Tudo quanto sei, a raça é só uma, a raça humana, certo? Independentemente da cor da pele, é tudo raça humana. E o sangue que jorra no branco, jorra até a mesma cor no negro, no amarelo e etc. Mas pude ouvir durante a sua interlocução que esses problemas da próstata têm maior incidência na raça negra. E também de Sim. menor incidência na Não, raça é assim, amarela. os asiáticos praticamente não sofrem dessa doença. A incidência é muito pequena. Agora, a minha questão com relação a isso, Dr. Beckman, perdão, deixa-me só perguntar. Não é? Portanto, eu fiz referência desses dois casos que me saltaram à vista. Agora, a minha questão é, existe algum fundamento científico que faça esta separação em termos de incidências? Por que que os negros têm maior incidência neste tipo de patologia, os brancos não? Por que que os amarelos têm menor incidência e etc. Eu gostava de tentar perceber um pouco qual é o fundamento científico que existe com relação a este assunto. Muito obrigado e vou desligar aqui o som. É assim, isso que falou que a raça humana, agora a diferenciação de cor e localização também altera. Cientificamente está comprovado que os escandinavos têm maior incidência que a população branca mediterrânica e a raça negra, por causa de fatores genéticos, têm maior incidência do carcinoma de próstata. Os asiáticos não têm em relação ao carcinoma de próstata, mas aquilo que a raça negra praticamente não tem são os tumores de estômago. Os asiáticos têm em maior quantidade. Isso não tem só a ver, tem a ver, sim senhora, com a genética da raça. Os fatores que predominam na raça negra em relação aos tumores é que o tumor de próstata tem maior incidência na raça negra. É quase o dobro da raça branca. Dr. Beckman, a localização geográfica do homem não afetará a dieta alimentar, enfim, o estilo de vida de cada raça ou pessoa, não estará na base? Não tanto, porque assim, os primeiros estudos apareceram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é o lugar onde se estuda tudo por raça, por região, de onde vem. A raça negra tem maior incidência nos Estados Unidos, isso são dados comprovados cientificamente. Os afro-americanos têm o dobro de número de tumores de próstata. Aqui em África nós começamos a fazer os nossos estudos e, pela minha estatística, nós temos de 2 a 5% de pacientes com tumor de próstata. Embora que eu tenho um estudo que é dentro de uma franja social considerada média alta, onde nós fizemos exames e conseguimos comprovar a incidência desse número de casos. Mas nos Estados Unidos quase é raro não haver alguém que faça exames até a sua morte. E eles, dentro dos doentes que vêm, eles fazem o rastreio e veem que dentro da raça branca, em primeiro lugar, está o tumor do pulmão. Por quê? Porque fuma muito, mas até tem
brancos que não fumam, mas têm tumor de pulmão. E na raça negra é o tumor de próstata. Na raça amarela é o tumor de estômago. E não tem a ver com onde eles vivem, porque acontece nos Estados Unidos. Conheço de muita gente que vive, por exemplo, na Europa, a incidência é praticamente a mesma. Obrigado. Mas existe alguma gênese dessa patologia? Por exemplo, alguma causa específica? Não, é genética. Por causa disto, é a genética? É a genética. Então, nós aqui, os africanos, Estou a falar como nada quem? podemos fazer para... Com quem é que eu estou a falar? Com o Bu. Mr. Bu. Mr. Bu. É muito simples. Se fosses médico, eu ia te dizer em que lugar é que se encontra esse gênese. Mas como tu não estás na medicina, ia ainda complicar mais a tua vida. Mas é assim, há coisas específicas de cada raça. E não adianta entrarmos em polêmica, porque o nosso cabelo não é igual ao dos brancos. E sabes porquê? Por quê? Ele cria uma almofada que é para te proteger da quantidade de radiação que você é submetido em África. Mas, mesmo que tu nasceres no Canadá, como geneticamente o teu cabelo é assim, vai ser assim também no Canadá. Está bem? Está bem. Mas a minha inquietação, essa é a minha última questão, né? Aprendia-se justamente por aí. Por exemplo, faz referência quem tem, por exemplo, o cancro no pulmão, né? Tem muito a ver, se calhar, com o excesso no fumo de cigarro, ou no estômago, o tipo de alimento que a pessoa consome. Era um pouco por aí, por esta vertente, que eu estava a tentar direcionar o meu pensamento. Os asiáticos fumam mais que os europeus. E a incidência do câncer de pulmão nos asiáticos também é menor do que na raça branca. É um fator que ajuda, mas que não deixa de existir em relação à raça. Tá? Mais alguma pergunta? Tem sim, muito obrigado. Aqui. Outras questões, vou deixar para os outros colegas poderem colocar. Ok. Tem perguntas, sim, senhora. Tem perguntas aqui. Doutor Heriberto não se livra de nós assim tão cedo. Tem pressa. Está de chamada na clínica? O que parece? Não. Quero responder todas as perguntas. Hoje eu tenho aqui uma pergunta, mas não consegui entender bem do senhor Verdinho. Não sei quem é o Verdinho, o seu mesmo nome, o seu apelido, o ID que ele pôs no coisa aqui no bate-papo. Ele faz aqui um longo historial. Eu acho que quer saber por que o tio tinha problemas de urinar aos 50 e ficou com esse problema de ter problemas de urinar e morreu aos 76. Supõe que há ligação entre o estado do tio com aquelas crises de urinar e o cancro da próstata que levou à morte. Eu acho que no fundo é isso, não foi claro. Então, não. Para esse tempo todo, como é que é? De 50, 36 anos, questione, levo. Ele pode abrir o microfone e ser mais explícito se pudermos. Olha, sim, pode. A trazer a pergunta de viva voz, de forma a podermos perceber de concreto o que é. Por isso, estamos abertos, se tiver coragem. É assim, do quanto eu percebi, esse senhor
falta aqui alguns motivos. Só o motivo de urinar à noite, isso não é... Não é motivo, sim. Eu também acho. Não, ele que fale, porque eu Sim. tenho que lhe fazer umas perguntas Sim. em relação a Mas isso. enquanto isso, Porque Sim. assim... já está aí, ele vai querer falar, já apareceu. Sim, estou. Ponha-se, faz favor. Sim, estou em linha. Diga Muito lá. boa tarde. Boa tarde. Sim, primeiramente agradeço pelo tema, Uhum. porque nem todos os dias que a gente aprende, nem todos os dias que a gente tem essa oportunidade. A mensagem que eu escrevi, Uhum. o meu tio viveu muitos anos com esses problemas. Então, na altura tinha meus 10, 11, 15 anos de idade. Uhum. E o meu tio, há momentos que ele atacava, não ia à casa de banho, quer dizer, ia à casa de banho, mas não urinava. Xixi não vinha. Aham. Passava mal, levávamos ao hospital, na altura já estava com 50 e tal, 51, 52 anos de idade. E eu não entendia, não percebia. O que está a passar contigo? Onde é que era esse hospital? Era o Hospital Provincial, Hospital Municipal do Namibe. O Hospital Municipal. Assim, eu vou te explicar como é que é. Seu tio tinha a bexiga cheia e não conseguia urinar. Sim, era a doença dele mesmo. Sim. Ele sofria isso durante muito tempo. Se sofreu Levou. há dos 50 aos 76 anos, mais provável que tinha uma hiperplasia da próstata. O que é a hiperplasia da próstata? A próstata vai aumentando de tamanho e conforme aumenta de tamanho ele vai asfixiando a uretra. A nossa bexiga geralmente tem uma capacidade para 300 mililitros de urina. Quando esse fenômeno começa a acontecer, ela vai aumentando o volume, passa de 300 para 400. Quando chega aos 400, empurra de tal maneira a urina que sai um bocado de urina. A próstata vai continuando a aumentar e ela vai aumentando a capacidade da bexiga. O que vai acontecer com essa bexiga? A bexiga enche, ele faz força, esvazia um bocado a bexiga, entretanto, ao sair dói, levam no hospital. O que é que geralmente fazem no hospital? Colocam uma algalha, um tubo dentro da uretra, esvaziam a bexiga e o doente pode ir embora para casa porque já não vai doer mais. Isso leva tempo. O que se deve fazer com esses pacientes? Ele deve ser operado. Isso é o que faltava. Isso não foi operado. Isso é o que faltava realmente, porque o hospital pegava, ele assistia ao tio, colocava lá aí uma canalização, né? Não sei como é que se diz aí os termos médicos. E depois muitas vezes o que acontece é o processo. Esperava aí uns dias, uma semana, 2, 3, 14 dias. Estamos a ouvir mal, Verdinho, estamos a ouvir mal. Tem que ver aí a posição que está. A cidade, sim, está prestes a chover. Está prestes a chover aqui a minha cidade. Agora estamos a ouvir então, bem. acho que deve ser o motivo. Está prestes a chover aqui. Estava a dizer que o tio ficava depois da intervenção no hospital, ficava 20 dias, ficava bom e depois tornava a voltar, é isso? Certo. E eu não entendia, não percebíamos. Em casa era só a nossa preocupação é pegar no velho, levar para o hospital, é feita assistência médica, regresse para casa com o tio. Dias depois, novamente, o tio gritava mesmo na casa de banho, vem me segurar, vem me segurar. E aquilo mexia com a minha mente. O que se passa com o tio? Por quê? E não entendia. Hoje tem essa oportunidade e aqui só tenho a agradecer. Exatamente. Nós é que agradecemos a tua presença e, sobretudo, né, o facto de ter partilhado conosco esta experiência que, de uma maneira,
vem só consolidar aquilo que nós temos como ideia. É preciso nós partilharmos e ouvirmos para que possamos conhecer melhor as coisas. Então, a sorte do Verdinho é que veio até nós e trouxemos o doutor Heriberto e viu que é isso que tem. Né? Mas alguém tem alguma questão a pôr, porque eu estou a dar prioridade aos meus convidados e as pessoas que estão presentes. Eu quero... Posso perguntar, doutor Patrício? Pode. Sim, senhora, pode. Doutor, bem-vindo ao Embalo de Saber, é um prazer tê-lo aqui na nossa casa, fico muito feliz, a aula foi maravilhosa, parabéns pela brilhante apresentação. A minha pergunta vai ser simples e rápida, doutor. Eu vou fazer três em uma. A primeira, reter a urina durante a noite sem ir à casa de banho pode nos trazer algum problema da próstata? E a segunda é fazer, como é que eu vou dizer, existem casos de pessoas que não conseguem segurar a urina durante a noite, essas que acabam por ter a urinar na cama, por aí fora. É também um problema da próstata. E a última pergunta, masturbação pode ser um problema para a próstata? Obrigado, doutor. Assim, eu vou responder à última. As pessoas que ficam presos durante muitos anos, como é que achas que satisfazem o desejo sexual? Não tem nenhum problema. Doutor. Sim, mas não tem problema nenhum, não afeta nada em relação à próstata. A primeira pergunta era em relação ao tempo de ficar sem urinar à noite. O fenómeno de urinar à noite só acontece quando as pessoas têm problema ou com a bexiga ou com a próstata. Quando têm problemas, assim, há um momento próprio que a criança deixa de urinar. Isso acontece entre 1 e 2 anos, à noite. E há dois fenómenos que acontecem. Durante o dia, por causa da posição vertical, a bexiga acumula 300 ml de urina, 300 mililitros. À noite, essa bexiga chega aos 500 mililitros de urina. Quando tem problema de próstata, o processo o que acontece durante o dia passa a acontecer também à noite. Chegas aos 250 ou 150 ml, queres ir fazer xixi. Entre os 15 até os 40 anos, praticamente não se levanta à noite para urinar, a não ser que até a hora de dormir ingeriu bastantes líquidos. Depois dos 40, e por causa do aumento da próstata, estas vezes que vai urinar torna-se frequente. Uma das perguntas que nós fizemos em relação à próstata é se levanta à noite para urinar e quantas vezes. O número de vezes significa praticamente para nós um grau de desconforto na sua vida, isso é, na sua forma de viver, porque a noite foi feita para dormir e você sempre que se levantar para urinar vai acordar e vai perder sono. Agora, em relação a urinar de noite na cama, esse é um outro fenómeno que não tem nada a ver com a próstata, mas sim com a bexiga e com o esfíncter que seguram a urina. Aí fazer xixi na cama tem direito a um tratamento e
e regra geral, depois de fazer o tratamento, isso passa. Está bem? Obrigado, doutor. Doutor, a última pergunta é: a medicina foi muito generosa com as grávidas quando fez a ecografia para ver os bebês e com os tumores fez muitas tecnologias, tem muitas tecnologias que a medicina usa para detectar várias doenças. Para a próstata, nós estamos necessariamente a passar pelo toque retal. Podemos evitar o dedo? É assim, e sim e não. O toque retal tem uma especificidade. Com a ecografia, tu não vais conseguir ver se a próstata dói, se esse nódulo que está lá na próstata é duro, é fixo ou é mole. A consistência e a sensibilidade da próstata só se consegue com o toque retal. Agora, também, verdade seja dita, a sonda que nós usamos para fazer a ecografia, acho que é mais grossa que o dedo. Então, o método Braille, doutor, pelo visto, ninguém vai se escapar dele. Mais tarde ou mais cedo. Não. É assim, um urologista experiente consegue te detectar um tumor de próstata com um toque retal e ter a certeza que não erra. Agora, o PSA pode ficar... Nós temos pacientes com tumor de próstata com um PSA de 2,5 e que fez a ecografia não notou nenhuma alteração, mas no toque retal, como tinha um nódulo, picou-se o nódulo e o nódulo tinha tumor. O Braille há de continuar. Obrigado, doutor. Onde a maior tecnologia é o corta-unha, a única que os médicos usam. Pois não, obrigado nós, Garrido Mosquito, Obrigada. pelas suas perguntas. Agradecemos a sua participação. Mais alguém quer participar, quer falar? Alguma Sim, coisa? eu quero. Eu Sim, senhora, gostaria. sou Carlos. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se posso. Alguém está a perguntar já? Posso... Tá. Sim. Sim. Pode, Jacob, pode. Tem o Carlos Cães, depois do Carlos Cães pode falar, Jacob. Tá bem, então, deixa lá o Carlos Cães. Estão a priorizar os balancinhos. Essas faltas de respeito. Ele falou primeiro, ele chegou primeiro. Ok. Eu que lhe convidei. Estás a ver como é que é a vida, né? Não, se Doutor tu é que Patrício, me convidaste, ele tem prioridade. Doutor Patrício, Sim. doutores, queria só tecnicamente para ajudarmos. Os microfones deviam ficar desligados só apenas o doutor Patrício, o doutor nosso palestrante e a pessoa que vai fazer a pergunta, de forma a organizarmos depois o vídeo final. Obrigado. Tá bem, tá bom. Ok. Pronto, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Também parabenizar pela iniciativa. E eu vou ser já direto, porque de certeza que mais pessoas querem fazer perguntas. A primeira pergunta é, doutora, a biópsia dói? Esta é a primeira. A segunda é quais dos tratamentos para o problema do câncer, não é? É o mais eficaz, ou então se calhar o menos agressivo. E uma outra questão é, fala-se muito do tomate. O tomate previne de facto o cancro da próstata? Sim, em princípio são estas. Uma outra, o doutor creio que já explicou, que seria exatamente as consequências da remoção da próstata, mas o doutor creio que explicou. É assim, biópsia dói. Dói.
Ainda ontem estive a fazer uma biópsia a um paciente que já tinha feito biópsia anteriormente, porque eu faço com anestesia. Ele diz que fez uma vez pelo método mais primitivo possível de se fazer. Ele disse, olha, o senhor deita-se aí nessa maca e abre as pernas. Aquele tem uma agulha que praticamente quem está de fora consegue ver, porque a agulha tem 25 centímetros. E essa agulha é introduzida no ânus e faz-se 12 picadas. Um gajo tem prisão de ventre, aquilo dói, imagina ser picado aí. Por isso é que é do método primitivo. Geralmente faz-se ou uma anestesia local ou faz-se uma sedação. Isso é um anestésico que deixa ficar sem dor. Em relação à sua pergunta sobre o tratamento do câncer, o câncer, mediante ao grau que ele tem, a cirurgia radical é o método de cura. Agora, qual é o menos agressivo de todos eles? Eu acho que é a braquiterapia, que colocam umas sementes radioativas e geralmente é este método que é aconselhado aqui para nós, para os adultos jovens, que a mulher tem menos de 30 anos. Agora, em relação à prevenção, o tomate, as sementes da abóbora ajudam na prevenção do aumento da próstata. Agora, se geneticamente você já está predestinado a ter tumor, com tomate, com semente de abóbora ou não, quando tiver que aparecer, vai aparecer. Ok, muito obrigado. Jacob, senhor David, por favor, tenha bondade. A minha pergunta é curta e objetiva. Muito obrigado pela iniciativa e um abraço ao reencontro de quadros que há uma sanzala de tempo que eu não via, né? É o seguinte, irmãos. Eu só queria saber qual é a diferença dos sintomas da hiperplasia benigna e do cancro da próstata em si. Qual é a diferença em termos de sintomas? Jacob, o cancro não tem sintomas. O que se sente ou é prostatite ou é hiperplasia. Como a hiperplasia é que predomina, aí é onde, dentro da hiperplasia, é onde se encontra o câncer de próstata. Porque quase mais de 90% dos doentes que têm câncer de próstata são assintomáticos. E acho, aqui para nós, a maior parte dos pacientes vão à consulta de urologia por causa da disfunção sexual. E dentro do estudo da disfunção sexual é que nós encontramos a maior parte dos doentes com tumores de próstata. Mais alguma pergunta, Jacob? Não, é tudo. Tenho medo de perguntar mais. Pergunta. Não quero ouvir mais coisas. Paulo Figueira, tem mais alguma coisa para perguntar? Sim. À medida que o doutor foi fazendo a sua explanação, surgiram duas perguntas rápidas. Doutor, podia dar um bocadinho mais de subsídio com relação à prostatite
E a segunda pergunta era relativamente do ponto de vista logístico. Se um indivíduo é diagnosticado com câncer da próstata, em termos financeiros, qual é a média, average cost para tratar em Angola em comparação com outras partes do mundo, se há essa informação disponível? Ou se a pessoa for pobre, vai morrer mesmo já? Tu vives nos Estados Unidos, não é? Sim, sim. Essa pergunta só os americanos é que gostam de perguntar. Custo de um paciente para ser estudado aqui em Angola, para o rastreio, varia entre 250 mil a 350 mil kwanzas. Esse, como é? Onde é que está o meu telefone para dizer o cálculo em dólares? Quanto é que está o dólar? 85 ou 80? Para vocês que estão em Angola é que sabem, eu também quero saber. Já digo quanto é que é isso. Jacob, tu que és candongueiro de divisas, não diz nada. Digo, amigo. 250 dividido por... Ninguém tem Kingla.com, todos temos Kingla no aplicativo, é só ver... Dá a volta de 460 o rastreio. 460 dólares. Agora, se for uma prostatectomia radical, fica por 7 milhões. 7 não. As últimas que nós fizemos ainda era em dólares, era 22 mil dólares a cirurgia aberta, que é a prostatectomia radical. Se for por videolaparoscopia, são 28 mil dólares. O tratamento com hormonoterapia ronda ano cerca de 700 mil kwanzas ano, que daí a quase $1.000. Agora, em relação ao sistema de saúde público, este aqui é o mais precário de todos. Se tiveres sorte, podes fazer uma prostatectomia radical na oncologia, de graça. A hormonoterapia dizem que é de graça, mas raramente os pacientes conseguem os medicamentos na oncologia. Agora, em relação à prostatite, queria saber a sintomatologia. Os pacientes com sintomatologia têm dor lombar, dor na bexiga, uma dor ligeira, por vezes, no testículo. Pode ser umas vezes no testículo direito, outras vezes no testículo esquerdo. Tem uns distúrbios a urinar, que muitas vezes, umas vezes dói, outras vezes é só um distúrbio que quer urinar rápido e ao mesmo tempo também pode ficar muito tempo sem urinar. Às vezes fica com febre. E um dos sinais principais é a falta de vontade sexual. E como a parceira reclama, e aí o paciente vem à consulta. Trata-se de forma rápida e depois que desaparecem a sintomatologia, também volta a aparecer a vontade sexual. Mais alguma pergunta? Fazem uma afinação, né? Essa é uma afinação do motor, né? Isso é como se fosse um carro de Fórmula 1, né? Dá um jeito. Bom, eu tinha duas questões aqui. Depois de tudo que o doutor falou, a mim ficou... Doutor Patrício, sim? Se faz favor, convida os nossos participantes para os próximos eventos e também a darem um gosto e um like nas nossas páginas, nas redes sociais. Está bem, farei isso quando chegar.
Pô, de tudo isso que o doutor falou, a mim ficou a percepção assim, eu queria saber o critério que se encontrou em termos de medicina para que se fizesse o tratamento com a Bacter, aquela coisa o último, mais recente, como é que chama? Braquiterapia. Braquiterapia. Por que é que só os jovens com mulheres com menos de 30 anos é que têm essa preferência no critério de eleição e nós mais velhos com 50, 60 não podemos ter, né? Outra questão bem já associada ao próprio tratamento é se a que Angola já faz, e se faz, quais são os custos que tem? É assim, a braquiterapia faz-se na Girassol, tem um custo de 28.000 euros. Já Como é morremos. com participado, e é com participado e geralmente tem lista de espera. Porque as sementes têm que vir da Alemanha e só encomendam as sementes depois de ter 10 pacientes. É assim, é um método de tratamento. E como a cirurgia radical, a radioterapia, a braquiterapia, demos ao paciente para escolher, com cada uma das suas alternativas. Só que a braquiterapia tem 10% de recidiva. Isso é, pode voltar a aparecer o câncer em 10% dos pacientes. Não é como a cirurgia radical, que é um método de cura. Mas sempre o paciente é que escolhe. Bom, além dele escolher, que vai definir bem a coisa, é o bolso dele, né? No fundo. Também o bolso, sim, principalmente o bolso. É o bolso que vai definir tudo. E o critério, por que que elegeram como preferência o tratamento da braquiterapia jovens com mulheres com menos de 30 anos? Né? Não, porque é o único método que ainda mantém a sexualidade preservada e não há alteração, os espermatozoides não sofrem tanta alteração na sua composição. Não, mas aqui choca com os direitos fundamentais do cidadão, por isso é que eu fiz a pergunta exatamente para provocar, né? Que é um tanto quanto uma discriminação. Aqui nós eu até disse, não tem nenhum conflito de interesse. Existem os métodos, explico cada um dos métodos e cabe ao doente escolher. Não, sim, nem depende de si como tal, né? Não é, vai dizer, pronto, eu estou a fazer como um jeito de provocação, tentar ver para levarmos no campo. Por que que os jovens têm que ter direito? Nós não, né? Mas pronto, isso fica só para falarmos em off. O importante eu até às vezes sugiro, mas não é esse o interesse. Sim, depois no custo-benefício, se ele tem recidiva, gasta 28.000 euros para depois, daqui a 2 anos, estar de novo com outra vez. Não tem depois de 2 anos, ele tem depois de 5, 6 anos. O nosso organismo em Angola parece que vem mais rápido as coisas, também não sei porquê. A propensão de ser mais rápido, a recidiva, pode ser que venha mais rápido. E ainda não trabalhou para recuperar os 27.000 dólares que fez de investimento para fazer o tratamento, já está outra vez a ter que procurar dinheiro para fazer. Também tem isso. Exato. Bom, meus camaradas, não sei se tem mais alguma questão por fazer. Alguém tem alguma? Nós temos, depois desse lado, né, nosso formato é falarmos do assunto que nos traz, fazermos um período de perguntas e respostas e depois temos mais 15 a 20 minutos que podemos falar de tudo, de alguma coisa que tiver, de forma a descontrairmos, né, para não sairmos daqui despachados como se estivéssemos a fugir de alguma coisa. Então, se não tivermos mais nenhum assunto para falar,
suponho que podemos passar para esse período de networking, que nós chamamos o happy hour, onde podemos falar tudo, desde que não seja pôr o dedo no olho, nem abusar do outro. Então, não tiver mais nada para falar. Podemos passar para a conversa formal. Ver aqui, está aqui o meu amigo Luiz, nunca mais ouvi, está ali a rir. Doutor Patrício, se me permite. E o Chico tem medo do Chico. Eu não sei como é que o Chico Quinganga não fez nenhuma pergunta. Eu estou preocupado só com isso. Pronto. O Luiz quer falar, o Luiz quer falar, o Luiz quer falar. Fala aí, Luiz. Se o Dr. Bickman me permite, se calhar pode ser de interesse dos outros participantes, dentro da sua experiência, se já teve casos de pacientes com queixas de disfunção erétil, mas que tinham outras comorbilidades, por exemplo, diabetes, e no decurso do estudo do diagnóstico ou pesquisa, né, do cancro da próstata, chegou-se então à conclusão que a causa da disfunção erétil não era exatamente o cancro da próstata ou hiperplasia prostática, mas sim a diabetes. Luís, tem como um método qualquer paciente que vem à minha consulta, isso desde que comecei a praticar medicina. Isso, primeiro por causa de um desafio que surgiu ainda na Bulgária, em que dizia que a raça negra tinha muitos problemas de diabetes. E naquela mesma altura questionei que não era verdade. Mas questionei que não era verdade sem ter base naquilo que estava a dizer. E optei por todo paciente meu que venha à consulta por qualquer motivo, quer por rastreio, por disfunção sexual, até por cólica, primeiro ver o perfil glicêmico. Isso é procurar ver se tem alguma alteração do açúcar no sangue. E fiquei com uma percepção de que tem muito paciente que já foi diagnosticado diabetes na minha consulta. E, como eu disse há bocado, quase todos os pacientes vêm à procura de encontrar a cura da disfunção sexual. Em primeiro lugar estão os pacientes com hipertensão, os pacientes diabéticos, e dentro desses pacientes, todos que têm mais de 40 anos, eu faço um estudo aprofundado sobre o estado da próstata. É tudo uma coisa ligada à outra. E tem tido bons resultados nesse aspecto. O paciente vem com disfunção sexual, além de perguntar se é diabético, se é hipertenso, peço também o exame para confirmar. Se tiver a glicemia alta antes de ser tratado, primeiro vai ao endocrinologista, ao médico de medicina interna, mais medicina interna, porque nós não temos tantos endocrinologistas pelo número de doentes que aparecem. Mas eu faço sempre isso. E tem muitos doentes que vêm com disfunção sexual, têm diabetes. Correto. Mais alguma questão? Não, de minha parte é tudo. Obrigado. Ok. Obrigado. Nós é que agradecemos, amigo Luiz, meu contemporâneo dos tempos. Bom, se não tivermos mais, podemos passar então para a nossa, como é que eu posso chamar? Para a nossa happy hour, né? O Jacob está aí, também quer falar, o
o Chico, o Ganga está aí, tem gente. Portanto, essa área de... Mas eu só estou a ver a minha cara e do Patrick aqui em fotografia, não estou a ver nada. Doutor, já vai ver todo mundo. Eu vou, no happy hour, eu desligo a câmera e paro de gravar, e aí já vai ser o momento de confraternização. Doutor Patrício, posso parar a gravação para passar para o happy hour ou ainda temos alguma pergunta? Não, deixa eu ver se tem alguém que queira mais fazer, suponho que não. Por favor, tem mais alguém que tem alguma inquietação? Podemos passar para outra fase da nossa sessão. Bom, isso é como na reunião do partido. O silêncio diz que não há coisa. Mas o Zeca não faz uma pergunta, Tá bem. Pode então cortar o coisa. Pode cortar a gravação. Portanto, nós estamos aqui agora para entrarmos nesse período, mas seria bom, se lembrarem, eu estava a falar há bocado, falei no início, que o projeto tem extensão, né? Ele tem extensão em termos de podermos